Gente, a ideia assim do tema é porque, em contato com muita gente, eu fico escutando como está em voga o tema. Ele é sempre, né? Mas não sei por qual razão, recentemente tem o Ralph aí fazendo essa mudança um pouco na função, me inspirou bastante também conversar com o Ralph, mas outras pessoas do clube falando de interesse por ágil e tal. E aí, é claro que o Vitor vem na hora na minha mente, e conversando com ele, tá, ele topou, é um ex-membro, é da Globo, que é uma empresa relevante, assim, que todo mundo conhece, então dá muito crédito ao tudo que faz, enfim, né, já dá aquele... Fora que esse tempo que nós tivemos de convivência como Toastmasters fez a gente entender, enquanto clube, eu, mentora dele na época, como é uma pessoa que agrega valor, assim, quando está ao nosso redor. Então, que bom para todos nós, agora para vocês, que ele se oferece prontamente para colaborar. Então, é um super mega blaster network, além de tudo. E Verônica aí sempre parça também, né, gente? Parça é parça. Então, muito obrigada por terem vindo. Obrigada, de verdade, porque é um tempo aí de vocês. Às outras pessoas que vieram, se inscreveram, aproveitem, troquem ideia, não fiquem tímidos. Vamos conversar mesmo sobre o tema. E passo para você a palavra, Vitor. Obrigado, Leté. Boa O noite. nosso aplauso online, simpático. Sejam bem-vindos. Obrigado, Leté. Boa noite a todo mundo aí, me apresentando rapidamente. Meu nome é Vitor, trabalho aqui na Globo. Meu tempo com agilidade aí, ele não é talvez tão longo, tem aí provavelmente uns 5 anos, 6 anos por aí, mas eu considero ele de uma forma intensa, na medida que foi bem possível aproveitar todo esse processo de transformação. Foi um tema que no início para mim foi bem difícil fazer essa transição para minha cabeça ali, mas depois eu fui me apaixonando pelo tema por vários fatores. E eu participei do processo todo de transformação digital da Globo, inclusive para o processo que tem dentro da Globo, que já não usa mais, mas na época a gente utilizou bastante, que foi para escalar a agilidade. A gente trabalhou com o SAFe, que é um outro framework aqui para escalar a agilidade. A gente teve o case reconhecido na América Latina como um case de sucesso da implementação do SAFe na América Latina. Então, toda essa jornada da transformação digital dentro da Globo, ela foi muito intensa, e eu aprendi agilidade dentro da Globo ali. Graças a Deus, no meio do caminho ali, eu tive muita gente que me ensinou, li pra caramba, estudei pra caramba, fiz tudo quanto é tipo de certificação que tem por aí, só que eu aprendi que agilidade não é sobre métodos, não é sobre o que fazer, e sim sobre como fazer. E a hora que a gente começa a pensar sobre isso, não tem como fazer qualquer tipo de mudança sem pensar em pessoas. A agilidade ali, o que é mais falado no mercado ali é o Scrum e o Kanban. O Scrum, ele é extremamente simples de entender ele, tanto é que o Scrum Guide ali, que é o guia do Scrum, eles são 15 páginas, então qualquer 10 minutos que qualquer um parar ali para ali vai falar, pô, mas isso aqui é agilidade e tal. Ele é mais ou menos ali que começa mesmo, tá? Então ele tem ali um pouco das cerimônias, ele é bem prescritivo, então ele fala das cerimônias de planning, de retro, de daily, de review, fala dos papéis ali do Scrum Master, do PO e do time de desenvolvimento. Outro que é bastante conhecido é o Kanban, que muita gente conhece em cima do quadro Kanban, que é como a gente consegue fazer o fluxo de entrega de valor para o negócio. Mas o meu propósito aqui não é nem muito dar um treinamento para vocês sobre agilidade. É lógico que eu vou dar uma passadinha aqui explicando o que é, mas não vou me aprofundar muito no tema de Scrum nem de Kanban, exceto se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, então eu posso explicar sobre qualquer um desses métodos aí. E eu comecei voltando ao assunto da agilidade ali, a ver que isso tem muito a ver relacionado a pessoas. Então, em função disso, eu comecei a estudar muito sobre pessoas. E quanto mais eu estudava sobre pessoas,
eu via que faltava estudar mais ainda para conseguir, de fato, ter um processo de agilidade bem empregado. Graças a Deus também aqui na Globo eu sempre tive um nível de autonomia muito grande para poder fazer as minhas experimentações. Se não fosse isso, minha experiência talvez tivesse sido horrível, talvez eu não estivesse falando o que eu falo hoje para você e para várias pessoas aqui, sem ter as experimentações. Então aqui já a primeira dica que eu deixo para todo mundo é: experimentem. Vai lá, entendeu, estudou alguma coisa, tenta colocar aquilo em prática. Vai dar certo? Possivelmente não, mas você vai aprender. E é isso, é não dando certo que a gente vai estar aprendendo. Muitas vezes a gente tem que adaptar as coisas para ir dando certo, mas assim, como é que eu vou adaptar alguma coisa que eu não conheço ainda? Então, por isso tem o Scrum Guide, por isso tem N treinamentos que te dá o fundamento das metodologias, dos conceitos ali. Em cima do fundamento ali do feijão com arroz que a gente fala faz o feijão com arroz. Depois que você usar o feijão com arroz, entender como é que aquilo ali funciona, você vai ver quais são as dores que você está tendo e vai falar, pô, isso aqui eu vou dar um jeitinho. Afinal de contas, somos brasileiros, né? Sempre damos um jeitinho. Então, somos especialistas em dar jeitinho nas coisas. Mas se permita experimentar aquilo na sua essência. E a outra coisa que eu demorei muito a aprender foi não fazer o jeitinho na largada. Esquece o que você sabe, esquece os seus conteúdos, você não trabalha com agilidade, ele tem uma forma de pensar, que no mercado muita gente fala sobre mudança de mindset, etc. Então, assim, esquece os seus conceitos, esquece suas adaptações, não fique fazendo depara de projetos tradicionais ou do seu dia a dia. Ah, isso aqui é tal coisa, aquilo ali é tal coisa. Esquece. Se permita vivenciar como se fosse um conhecimento totalmente novo. Aí sim você começa a vivenciar a agilidade. No início, eu fiquei fazendo um monte de depara, né? Eu vim muito de projetos tradicionais, então tem o gerente de projeto, e eu falo, pô, o PO e o SM, eles juntam o gerente de projeto, pô, separaram o cara em dois, então não preciso separar. Vamos lá, vamos juntar todo mundo de novo. E ficar fazendo aquele montão de deparas ali. E a conclusão eu não estava fazendo nada, nem gestão de projeto tradicional, nem agilidade. Eu estava fazendo só uma bagunça dos infernos na minha cabeça mesmo, até que eu comecei a entender que eu tinha que parar de fazer esses deparas. E aí, de fato, foi uma mudança completa do meu entendimento sobre a agilidade. Então, esse é o caminho que eu falo ali. O pessoal pergunta muito sobre se a agilidade é referente à velocidade, e, na verdade, a agilidade é muito mais referente a... Não chega a ser tão distante da velocidade, né? Para eu poder pegar o gancho da velocidade, eu falo, é a velocidade de adaptação, não é a velocidade de entrega. Então, talvez seja só o termo do final ali que tem que ter atenção, porque todo mundo remete à agilidade a ter que entregas rápidas. E, na verdade, a agilidade é muito mais sobre como se adaptar rapidamente. Então, esse é o grande questão da agilidade. E, assim, onde isso se aplica? Isso se aplica em praticamente tudo que você quiser fazer. E eu tenho diversos exemplos aqui para trazer para vocês. Recentemente, eu fiz a escrita de um livro, por exemplo, e eu fiz uma escrita de um livro colaborativo, e eu pedi para cada pessoa escrever um capítulo. E é engraçado que mesmo as pessoas que eles trabalham com agilidade, eles querem me entregar o capítulo pronto. E eu falo, galera, não é assim. Como é que é o princípio da agilidade? Tira a ideia da cabeça, escreve lá um parágrafo. Então, fez a primeira entrega, que é o seu MVP. Você tirou a sua ideia da cabeça e escreveu aquilo ali. Pô, aquilo ali não gerou o valor suficiente, o que eu preciso colocar a mais de informação para aquilo gerar um valor maior? Vai lá e vai incrementando. Então, cada vez que você incrementando o seu capítulo, estou pegando a escrita de um livro como exemplo, que não tem nada a ver com tecnologia, você é vendo o seu capítulo criando formas. Isso acontece por quê? Porque cada vez que você pega o seu capítulo, você vai fazer perguntas diferentes para ele. A primeira pergunta que você vai ver no seu capítulo é sobre o que você está falando. Depois a pergunta era, quais eram os seus sentimentos naquele momento? Qual era o sentimento das pessoas? Qual era o contexto envolvido? Então, cada pergunta dessa que você faz para o seu capítulo, você fala, faltou informação. E isso acontece em qualquer área.
Eu tenho também um podcast sobre agilidade, que eu sempre convido pessoas ali para falar. Então, já teve gente lá falando sobre agilidade na área de vendas. Como é que eu uso agilidade na área de vendas? Então, você vê que é justamente o processo de adaptação e melhoria contínua. É isso que se propõe muitos conceitos de agilidade. Uma das perguntas que deixaram aqui também foi se tem exemplos de agilidade no serviço público. Eu fiz um bate-papo, depois eu deixo até o link com vocês, com uma pessoa que utiliza a agilidade na ANAC, e assim, realmente a agilidade dentro do serviço público era uma questão que para mim era muito curiosa, porque o meu pensamento sobre o serviço público, na sua grande maioria, as pessoas estão ali e vão tentar fazer o mínimo do seu dia a dia. Esse pode ser um pensamento errado que eu tenho, mas é um pensamento que vem muito forte na minha cabeça, meu pré-julgamento em cima daquilo ali. E a gente requer muito dentro da agilidade os propósitos das pessoas, os valores das pessoas sendo trabalhadas ali para que aquilo ali, as pessoas se conectem e gerem valor. Mas é curioso que, mais uma vez falando de pessoas, né, quando a gente consegue mostrar o quanto aquela pessoa consegue potencializar a vida de outras pessoas, quando essa pessoa consegue fazer a diferença, isso vai conectar com ela. Pelo um fator simples, somos seres humanos sociáveis. Não faz sentido eu fazer qualquer coisa somente para mim. Qualquer um que fizer qualquer coisa aqui que fala assim, pô, você beneficiou a vida de uma pessoa, já muda a sua forma de ver aquele seu trabalho. Se você falar que mudou a vida de 20 pessoas, de 30 pessoas, isso tudo vai potencializando o seu propósito, o seu valor em cima daquilo ali. Então, quanto mais a gente conseguir nos espelhar em que eu estou impactando, maior vai ser a minha força de vontade em fazer tudo aquilo ali acontecer. Então, a gente teve um caso lá da pessoa que fez isso na ANAC, depois eu compartilho aqui o podcast que ele falou sobre o caso dele da ANAC, que foi muito interessante, o quanto isso conecta as pessoas, o quanto os times também de agilidade, eles precisam ser pequenos. A gente pega alguns casos aí com times com 20, 30 pessoas, e isso tem um problema muito grande de ter times desse tamanho, que é um problema básico de comunicação. Então, quanto mais pessoas eu tenho envolvidas no time, exponencialmente eu gero meu problema de comunicação. Então, a recomendação ali para times ágeis em geral é que tem entre 8 a 10 pessoas, e isso já é suficiente para gerar alguns problemas de comunicação. Então, assim, times pequenininhos, você vai ver que ele vai voar, vai voar. Por quê? Porque é muito mais fácil eu conseguir chegar a um consenso com 2, 3 pessoas do que chegar a um consenso com 8 pessoas. É muito mais fácil as 4 pessoas ali, 5 pessoas terem o mesmo entendimento do que 8, 10 pessoas terem o mesmo entendimento. E fora os critérios de decisão, como cada um tem a sua experiência, como cada um vai trocar essa experiência com as pessoas. Eu estou pegando algumas perguntas aqui para responder, mas eu não vou me aprofundar muito mais nos temas. A minha ideia é muito mais aqui, não, como eu falei, não era um treinamento, e sim abrir para trocas. Temos pessoas aqui com diversas experiências, e isso foi o que me agregou. Então, não foi uma única pessoa trazendo conhecimento para mim que trouxe esse conhecimento todo, porque eu tenho uma forma e uma experiência, e talvez uma outra pessoa tenha trabalhado no serviço público com agilidade, talvez uma outra pessoa tenha trabalhado num outro setor com agilidade, e até as experiências que não foram legais, essas são as que, pô, aquilo ali não deu certo. E não deu certo com ele, não impede você experimentar, né? A gente tem muita questão de querer que as pessoas, ser permissivo ao erro para as pessoas aprenderem, mas ao mesmo tempo a gente fala assim, ó, faz isso aqui para não errar. Então eu sou permissivo desde que você não erre. Então não é tão permissivo assim, né? Então as pessoas explicaram lá qual é o conceito, qual é a coisa que vocês têm que fazer. Combine com as pessoas de tentar experimentar aquilo ali, mesmo que não seja o caminho de direcionamento que a pessoa deu, porque responda para ela assim, eu preciso ter esse tipo de experiência, eu preciso ter esse tipo de fundamento. E talvez com você, com a sua experiência, aquilo dê certo, e para aquela pessoa não deu certo. Então não tem uma questão de tá certo, tá errado.
é de vocês vivenciarem, de vocês experimentarem, e ao mesmo tempo pensar sempre de forma coletivamente. Aí sim eles vão conseguir trabalhar em times ágeis, vão conseguir fazer essas entregas de valor de uma forma diferenciada. Não sei se alguém quer complementar alguma coisa, se alguém quer trazer alguma questão já agora. Não? Bom, Vitor, eu, Wesley. Bora! Bom, beleza? Beleza. Cara, só assim, falando do ágil, do não ágil, tirando a pirataria semântica, né? Porque quando você vai para um cliente, no final ele quer resultado, né? Então, ele não está muito querendo saber se você está usando Kanban, Scrumban, se está lá com Prince, PMP, PMBOK, toda essa sopa de letrinha para ele não. E aí você bateu numa tecla bem importante, né? Numa parte tua, que é justamente, querendo ou não, você envolve a questão cultural muito forte. E qualquer ferramenta, qualquer prática, qualquer técnica que você for desenvolver, você tem que levar em consideração o ambiente que você está inserido, né? E aí a questão é, dependendo, vamos supor no meu caso, eu vou para um cliente, atender um cliente, tem pessoas lá que são, você citou funcionalismo público, por exemplo, pessoas que são de carreira, está lá 10 anos, 15 anos, se dedicando ali. Então, o zelo e o cuidado pela história dessa pessoa, né? E às vezes você vai chegar lá, e é uma das dificuldades que eu vejo quando você vai implementar o ágil, tá? Justamente, muitas vezes você chega. Existe aquela crendice, aquela visão que o ágil é a bala de prata, que vai resolver todos os problemas. E, na realidade, nem bala de prata mata todos os bichos, né? Mata ali lobisomem, mata um vampirinho, mas ela não mata todos os monstros. É a Exato. ferramenta certa para o momento certo, no ambiente certo. É isso. A gente costuma dizer aí que você tem que ter meio que o cinturão do Batman, né? Dada a situação, o cenário, né? Você puxar, sacar a ferramenta ideal, na medida ideal, para você poder utilizar. O que traz muito em voga, que eu vejo muita agilidade em si, é a questão do repertório, né? Então, quão grande está o nosso repertório? O quão grande eu tenho que desenvolver o meu repertório frente ao desafio que eu estou enfrentando. E muitas vezes os desafios nas grandes organizações não são técnicos, são políticos e comportamentais, onde você está mexendo em esfera de poder, sem que você saiba, você está meio que envolvido em um ambiente ali que você precisa andar, você chega numa missão para levar a instituição, para mudar, tentar mudar, alterar a empresa, né? Trazer um resultado diferenciado ali. E nesse cenário tem todos esses jogos de poderes que a gente costuma dizer aí. Então, só complementando aí, né? Também sou um fã da agilidade e tudo, mas a gente acaba vendo aí o quanto que ela nos auxilia nessa parte. E uma coisa que eu admiro muito da agilidade, essa parte comportamental, tá? Essa parte de se levar em consideração, se valorizar mais a equipe do que o indivíduo. É um desafio, né? Eu falo por onde eu passei sempre, você tem muito esse desafio, porque quando você fala em empoderar o todo, empoderar uma equipe, uma comunidade, você está quebrando o poder de alguém, você está descentralizando, você está mexendo numa hierarquia. E muitas vezes isso é um pouco dolorido, né? Dentro da jornada do Agile, né? Com certeza, com certeza. É bom ponto esse daí a cultura ser muito complicado, né? E não adianta assim, se você tem gestores de alta cúpula ali, eles não veem valor na agilidade, então assim, não coloque a agilidade tão claramente para ele, né? O caminho talvez é você conseguir ir fazendo os experimentos com outros nomes. Mas vamos fazer assim um pouquinho diferente, vamos experimentar e tal, e ver se em algum momento aquilo ali gera valor. E olha Com... só que Pode falar. interessante você está falando. Olha só que interessante. Falar com outros nomes, a gente falando de comunicação assertiva. Exato, exato. Então, qual é o tipo de comunicação, o canal de comunicação, que na realidade é que você acabou de comentar. Cara, beleza, eu vou fazer uma reunião de curta duração, fazendo uma daily scrum ali. Então, não, estou me comunicando rápido com você para resolver problemas rápidos, porque é o tanto que essa etapa, né, que a gente desenvolve, né, que o Ultimato desenvolve, da comunicação, da escuta, da atenção, ela encaixa em qualquer cenário. Né? Você saber se comunicar e se comunicar correto, né? É isso. É,
A grande questão é aí que vai ter sempre alguma alma caridosa ali que vai batizar a sua reunião de 15 minutos como uma dele. E aí todo o seu disfarce vai cair por água abaixo. Mas, mais uma vez, acho que é uma questão de feedback. Se a pessoa sabe que aquilo ali é uma dele, conversa com ela, fala assim, pô, você tem valor, você conhece isso daí. Então, assim, estou tentando experimentar aqui, vamos tentar não utilizar os nomes. Então, assim, combina com os jogadores qual é a jogada que vai fazer, senão você vai ser, mais uma vez, a pessoa viu, quer mostrar o valor que tem o conhecimento daquilo ali, só que ele pode estar quebrando toda a sua estratégia de implementação. Então é importante ir disfarçando, e quem for lá nomeando com as boas intenções que tem, fala, galera, segura a onda aí, vamos devagarzinho, vamos tentar transformar isso aqui, vamos tentar mostrar o valor disso, e a hora que tiver valor, vão querer perguntar, por que que você está fazendo aí? Experimenta aqui, vai com calma, vai com calma. A questão da nomenclatura, ela é muito complicada, principalmente se alguém teve uma experiência ruim. E assim, na boa, no mercado muita gente teve experiência ruim com agilidade, porque muitas vezes a agilidade sequer conseguiu sair só das cerimônias. Tinha cerimônia ali, mas o resto continuava tudo exato igual, não mudou nada o dia a dia das pessoas. Aquilo ali não é agilidade. Tanto é que tiveram vários artigos passando, tipo assim, agilidade vai morrer? Pô, se for para trabalhar com essa agilidade disfarçada ali, é até melhor que ela morra mesmo, porque não é nem agilidade, nem gestão de projetos tradicionais. Então, conseguir fazer isso que o pessoal chama de hackear a empresa ali, né, com a questão da transformação digital, a gente consegue implementar os conceitos sem ser tão visíveis assim, e fazer a mudança correr devagarzinho ali, mas assim, tem gente que não vai querer deixar de ter o poder, então tu vai ter que usar outras técnicas do tipo assim, como é que eu gero essa pessoa a ter esse tipo de ideia? Como já dizia lá uma propaganda da TVE, o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas. Então, se você quer fazer alguma coisa, se desapegue do seu ego e fala assim, ó, hoje meu gerente vai ter uma ideia incrível. Vamos lá fazer ele ter ideia incrível. Vai perguntando, quando ele falar, cara, que ideia incrível que você teve. Qual é o seu objetivo? É ser dono da verdade ou fazer a transformação que você quer fazer? Então, as perguntas são extremamente importantes para conseguir chegar nesse objetivo que você quer de transformar. E assim, a melhor forma é a gente desapegar. Beleza, talvez você não seja reconhecido por ter tido aquela ideia, talvez você não seja promovido porque fez aquele tipo de transformação, talvez um monte de coisa aconteça ali que não vai ser bom para você, mas a sua forma de conseguir conduzir aquilo ali gerou uma experiência para você única. E se a empresa não te valorizou, se os seus gerentes diretos não te valorizaram, beleza, talvez seja a hora de você experimentar uma coisa em algum outro lugar. Mas você se permitiu fazer um processo de transformação diferenciada ali. Então, muito menos do que títulos, o que você quer vivenciar, o que você quer experimentar e como você consegue influenciar as pessoas que estão com você. É isso aí, é quase, não é ter a razão ou ser feliz, é ser feliz ali, não se preocupar muito ali com as razões. E assim, fazer um trabalho legal, a empresa vai valorizar. Se a empresa não valorizar, não se preocupe, porque você tem. Teve um estudo que eu estava lendo, que se os seus gestores não, são pessoas tóxicas, ou seja, se ele não te valoriza, se ele quer se apropriar das suas ideias, etc., esquece a sua ideia de tentar talvez mudar seu gestor, porque isso talvez vai demandar muitos anos para você conseguir ter aquele tipo de reconhecimento. E esse gestor tóxico com você vai passar comprovadamente isso depois de 1, 2 anos, a absorver a toxicidade dele e vai passar a ser uma pessoa tóxica também, mesmo sem saber que está sendo. E isso pode te gerar uma doença qualquer ali de depressão, coisas do tipo, que isso vai dificultar a sua troca de emprego também, porque você vai precisar se curar para poder trocar de emprego. Então, enquanto você está em sã consciência, está bem, está satisfeito,
não está sendo valorizado, procura alguma coisa no mercado com calma, que você possa negociar bem. A sua entrevista vai ser completamente diferente, porque tu não está naquela de eu tenho que sumir daqui. Não, eu estou bem aqui ainda, mas estou ouvindo ali o mercado. Então, você consegue fazer uma boa negociação, consegue ser valorizado, sua entrevista tem uma performance completamente diferente, que não é uma performance de desesperadora, né? E sim de o que vocês têm para me oferecer também. E você, de fato, questionar a empresa. A relação ali de entrevista tem que ser uma relação boa para os dois lados. Muita gente procura o lado financeiro e esquece o resto. Quando a gente fala de comunicação, se fala de relacionamento, se fala de cultura, o que a gente faz no nosso processo de entrevista para saber se aquele lugar é bom também? Se eu estou trocando 6 por meia dúzia. Então, conseguir pensar essas informações todas ali, cultural, de como a gente se relaciona e qual é o nosso impacto na cultura da empresa também, é extremamente importante. No início da minha carreira, eu sempre me preocupei em ajudar muitas pessoas ali, eu nunca tive problema na minha trajetória profissional com, ou pode até ser do que eu tenha tido, mas eu não tenha percebido, com pessoas querendo pisar em mim, querendo me dar uma pernada, coisa do tipo. No início eu falei, pô, sempre tive sorte de trabalhar em lugares que ninguém tentou pisar em mim. Pô, mas depois de 20 anos ali, eu fico refletindo, pô, será que é sorte ou será que é a forma que eu me relaciono com as pessoas? Por que a pessoa vai querer te passar a perna se você quer botar ela para cima o tempo inteiro? Porque se você sobe e bota ela para cima junto com você, tu está mais preocupado em fazer ela subir do que você subir, ela não tem por que te dar pernada. Vai dar pernada em quem está fazendo ela já alavancar. Então as pessoas não são meus concorrentes de forma alguma. Até porque existe outro estudo também que você é a média das 5 pessoas com quem você mais se relaciona, que provavelmente são pessoas do trabalho. Se essas pessoas não evoluírem, logo você também não vai evoluir. Então, assim, faça com que todo mundo cresça, que você vai crescer junto com as pessoas também, né? É o melhor princípio aí de uma vida em comunidade, né? Mais comentários, perguntas? Se deixar, eu vou falando aqui, hein? Eu falo para dedéu, aprendi a falar no tosto demais, ali eu não paro mais. Ô, Vitor, eu tenho uma pergunta. Anda. A gente vê, né, o Weasley até comentou assim, né, da sopa de letrinhas que tem e tal. Mas o que, assim, vocês, na experiência, têm usado e que tem funcionado mais, assim, recentemente, que é mais atual, enfim, que pega Metodologias mais, que você fala? de metodologias, e ferramentas mesmo também. Show. Assim, sem pensar que eu preciso disfarçar para ser aplicado. Digamos que já está bem aceito, vamos seguir esse caminho, que ferramentas têm sido bem aceitas aí no Show. universo. Quem quer responder essa daí? Eu posso iniciar. Aí, ó, tá vendo? Essa aqui a gente faz a comunidade geral. O que acontece? A nível de ferramentas, assim, geralmente quando você vai iniciar agilidade, você sempre vai ali para o Scrum. O Scrum, ele teve o início lá, né, resgatando ali daquela questão da comunidade de software e tudo, mas ele iniciou bem olhando a questão de um time, né? Um time pequeno. E hoje você já olha para a organização, né? Então você já olha a organização, está muito em voga o termo aí de Business Agility, né? Organizações ágeis, né? Porque é aquela questão de você olhar ali, não aprender a ter uma visão sistêmica para você tentar otimizar o todo. Não adianta você otimizar o setor de TI, se o setor de compra, se o setor de marketing, se os outros setores não andam em conjunto. É como se você estivesse otimizando um ambiente local, mas quando você pensa no cliente, que todo mundo fala hoje, experiência do cliente, o cliente no centro, né, centralidade do cliente, para que o produto, serviço ou resultado chegue no cliente, ele tem que passar pela empresa como um todo. Entende? Então, é desde a essência ali, passou pelo setor de compra, setor de marketing, cai na TI, da TI vai para onde, é entender esse fluxo de valor, né? Então, hoje, dentro quando você vai falar de agilidade, primeiro você tem que olhar muito a questão cultural, né? Porque cada panela tem só tanto. Então, se você vai para um setor financeiro, o business daquele setor é mais agressivo, porque a concorrência de mercado, a tocada do mercado é diferente. Se você vai para um setor, por exemplo, um setor
público, a tocada já é outra. Então você já vai num ritmo mais devagar, mais lento. Depende muito do core business, tá? Mas geralmente quando você inicia a agilidade, pelo menos na minha experiência, tá, Vitor? Vai pelas bases ali, aquilo que o Vitor falou, Scrum mesmo, por quê? Ele é bem para e passo mesmo, é um framework bem, né, como se a gente fala até que a moldura do quadro, onde você põe alguns direcionadores ali, já tem uns eventos já bem definidos, então é como se você fosse catequizando inicialmente ali da agilidade, até aprender e vai se desenvolvendo e você vai utilizando. Mas o que mais eu vejo no mercado é Scrum e Kanban, tá? Então, eu acho, não sei se eu falei demais, mas eu te respondi a tua pergunta, tá? O Kanban aí, complementando o que o Willer falou, assim, ele também, o Kanban não, o Scrum, ele foi assim, minha salva-vida para aprender agilidade. Justamente por ele ser prescritivo e falar assim, ó, isso funciona assim, assim, assim. Ele vai te dar todo o passo a passo. Isso vai fazer você confrontar ele o tempo inteiro. Pô, não é assim, até ele conseguir quebrar a sua cabeça. A hora que ele quebrar a sua cabeça e você começar a vivenciar aquilo ali, você vai passar a ter outras dores com ele. E aí, assim, agilidade é isso, é processo de adaptação. Aí talvez você vá para o Kanban, ou talvez vá lá fazer o Scrumban, que é um pouquinho de cada um ali e tal, mas assim, vai vivenciando. E, assim, existe aquela galera que, como dizia um amigo meu, assim, o mal está nos extremos. Então, nem é o by the book, somente aquilo ali não sai uma vírgula, e nem é a zona completa. Vivencia o by the book, adapta e vai fazendo o que faz sentido. Não tem jeito, assim, cada organização tem uma forma de trabalhar. Então, a adaptação em cima dos processos da organização é importante. Assim como é importante também aproveitar isso para questionar os processos da organização. Até porque o processo de organização está ali para servir pessoas, e não pessoas servir processos. Então, tem hora que, assim, por N motivos, aquilo não vai mudar aquele processo nesse momento, porque requer um nível de amadurecimento de todo mundo que está naquele processo. Por mais que você já tenha visto que fala, pô, esse processo precisa mudar, se você não amadurecer o pensamento de todo mundo que está envolvido no processo, você não muda ele. Porque para todas aquelas pessoas, vamos pegar um exemplo de 10 pessoas, se 8 estão vendo valor naquele processo, você não muda aquele processo de forma alguma. Para você conseguir mudar aquele processo da companhia, você tem que ir gerando um valor de uma forma diferente até que 8 pessoas falam, pô, esse processo não me atende mais. Isso aqui está sendo mais custoso para mim seguir ele do que adaptar ele. Aí você consegue fazer as trocas, as negociações. Então, assim, você não vai aceitar $1 meu achando que o seu real vale mais do que o meu $1. A hora que eu te mostrar que o meu dólar vale mais, tu fala assim, pô, vamos trocar aqui rapidinho, antes que você mude de ideia, né? Então é isso, você tem que conseguir mostrar que o negócio tem maior valor. Eu peguei o dólar que é mais caro, só que assim, um Bitcoin. E aí, vai ou não vai? O negócio flutua pra caramba, vai ou não vai? Então tem uns que vão, tem outros que não vão, então tem um negócio ali que é um pouco mais menos seguro, talvez. Mas é isso, tem que conseguir mostrar isso e as pessoas têm que comprar a ideia, tem que fazer sentido para as pessoas, né? Então você tem, ao mesmo tempo, uma ideia clara de valor que você quer mudar e, ao mesmo tempo, o quanto aquela ideia é somente sua. O quanto você não está ouvindo o coletivo. Então você vive naquela assim, pô, eu sou o dono da razão, ou tem um monte de coisa que a porção de gente está vendo que eu não estou vendo também. Então, a forma que você tem pergunta para as pessoas. Não adianta que você não vai saber isso. Pergunta. Em cima das perguntas, mais uma vez, as perguntas aí, ó. Pergunta, vai entendendo o que cada um está pensando. E aí você vai ver que talvez as pessoas não estão pensando no vertente que você está pensando. E aí, como é que faz para ela pensar naquela vertente? É só perguntar para ela. Põe nessa vertente aqui. Pronto, já plantou a primeira semente. E vai perguntando, vai gerando semente na cabeça de todo mundo. Ela não vai florescer do dia para o outro. Ela demora, porque é um processo de amadurecimento também. Mas, devagarzinho, a gente consegue ir fazendo. E assim, olhando o bem-estar de todo mundo, é incrível. Quais foram os meus benefícios com agilidade?
saindo do gestão de projeto tradicional para agilidade. Gestão de projeto tradicional, tem um projeto que tem que entregar em outubro, beleza, é outubro. Amanhã chegou outro projeto, esse aqui tem que entregar em outubro também. Não, mas eu já estou fazendo um. Não, beleza, agora tu tem 2 para fazer, faz os 2 em outubro. Então não tinha muito processo de negociação, era só ser entubado. Muito tradicionalmente isso acontecia comigo, é lógico que isso não é a realidade de todas as empresas, mas a minha experiência era essa. Então, assim, hora extra direto e trabalho enlouquecidamente. Na agilidade, a gente prevê que existe todo um processo de priorização. E a minha capacidade é assim, eu consigo te entregar 3 coisas em 15 dias. Quais são as 3 coisas mais importantes para você? Escolhe à vontade, escolhe o que você quiser. Pronto, dá essas 3 coisas aqui. Eu deixo de me comprometer com prazos e passo a me comprometer com entregas de valores. Aí vão cair em outro problema tradicional que tem, muitas vezes, em processo de consultoria. Porque tu quer um projeto que tem 10 funcionalidades. Quando você entrega a primeira funcionalidade e a pessoa começa a utilizar, vai falar assim, não é bem assim não, vamos dar uma ajustadinha. Beleza, foi mais uma. Abriu mão de uma funcionalidade para ajustar aquela. Pô, agora está quase bom, hein? Vamos lá, mais um aqui. Pá, dá mais um ali. Abrir mão de mais uma funcionalidade para entregar aquela. Daqui a pouco tu entregou 50% do projeto só. Talvez esse projeto, naquele tempo, não faça tudo que estava sendo previsto para aquele projeto fazer. Mas as 3 coisas ou 4 coisas que ele entregou, ele faz bem para caramba aquilo ali. Então, o usuário, na hora de priorizar, ele tem que conseguir saber se ele quer amplitude ou profundidade do tema que ele quer. E isso é difícil para caramba os usuários também conseguirem fazer, até porque a experiência deles se eu não pedir agora, nunca mais vou ter direito a isso. Então deixa eu pegar aqui, fazer o bolo perfeito. Aí bota todas as cerejinhas nele ali, porque tradicionalmente a experiência ali é assim, ele vai embora e não vai voltar nunca mais aqui. Mas isso se aplica em tudo, né? Teve uma das perguntas que a gente recebeu aqui também, que era se a agilidade ajuda processos repetitivos. E se você for pegar o Kanban, ele nasceu da fábrica da Toyota. Então, assim, mais do que Fabril, não existe isso. Então, todo o processo ali de, de automatizar o fluxo ali, ele foi colocado num quadro para justamente mostrar como funciona esse fluxo e poder questionar esse quadro, como isso funciona. Existem coisas ali no Kanban que são extremamente questionadoras para nós como executores, que é, por exemplo, limitar o quanto uma coluna pode ter de atividade sendo feita. Então, vou pegar alguns exemplos práticos aqui. Vamos supor que você tem uma equipe de desenvolvimento, você tem 2 desenvolvedores. E aí, depois do desenvolvedor, vem a etapa de teste. Naturalmente, o quê? Cada pessoa só desenvolve uma coisa por vez. Não faz sentido desenvolver 2, porque senão eu estou concorrendo e vou ter desperdício na minha cabeça de troca de informação. Então, se você limitar aquilo ali em 2, eu já não posso puxar uma terceira atividade. E aí vai começar casos do tipo, se eu só tenho uma pessoa para testar e esse um cara está testando, ele não terminou de testar, eu vou engargalar os outros 2, porque ele não tem mais o que puxar, porque ele não pode passar para frente. O Kanban prevê que é um processo puxado. Então, quando você termina a sua atividade, o que vem na próxima coluna, ele é quem vai puxar essa atividade para concluir ela. Então, ela vai em colunas e o da frente vai puxando quem está atrás para a gente poder fazer o fluxo puxado e até, enfim, entregar ele. Então, e todo mundo fica vendo a atividade de todo mundo. Todo mundo. Gestão à vista. Então, todo mundo sabe tudo que está acontecendo. Rola uns constrangimentos aí, não? Ô, fulaninho, você... Então, aí que está a questão, porque assim, a pessoa que está lá, por exemplo, testando e não conseguiu concluir aquele teste ali, e os outros desenvolvedores já entregaram e quer puxar mais coisa, isso é constrangimento. Fala assim, pô, vou deixar os 2 caras ociosos? Não, não é isso. A gente trabalha em comunidade. Se você está ocioso, então você vai lá e ajuda o seu coleguinha que não está ocioso, que está sobrecarregado. Você deixa de ter a visão individual para ter uma visão maior. Muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas aquilo ali é uma outra área, eu não vou me meter naquilo ali, não.
E aí deixou de ser coletivo mais uma vez, passou a ser individual. Então tem até um filme chamado A Meta, um filme bem antigo, que ele fala sobre essa questão de coletividade, que, fazendo bem um resumo bem porcamente aqui do filme, tem um grupo de garotos que tem que sair do ponto A e para o ponto B. E um dos garotos ali, ele é um pouquinho mais obeso e tal, e ele anda mais lento e ele tem a mochila com muita coisa. E ele era sempre o último. Então a equipe andava, parava, esperava o gordinho chegar. Aí o gordinho chegava, todo mundo já estava descansado, andava para frente, e o gordinho não parava de andar nunca mais. Cada vez ele ficou mais devagar, e o target é chegar todo mundo junto. Não adianta eu ficar falando pro cara, anda mais rápido, não adianta falar porque o cara está exausto. Ele é o mais exausto de toda a equipe ali. Então como é que a equipe consegue fazer aquela pessoa andar mais rápido? Pô, cara, deixa eu carregar tua mochila. Posso carregar alguma coisa? Vai você na frente botando o ritmo que te faz bem. Então, o pensamento é completamente diverso. Como eu ajudo as pessoas a serem mais rápidas? Se o fluxo está travando, como as pessoas envolvidas no fluxo conseguem ajudar aquele fluxo a ser mais rápido? Então, é foco total entrega, porque se deixar, é o que o pessoal fala, tem um monte de iniciativa e nenhuma terminativa. Ou seja, comecei a fazer uma porção de coisa e não entreguei nada. Não adianta você ter 10 coisas no seu board e ter entregue zero. Você entregou zero de valor. Entregou zero para o cliente. Então, seu objetivo é tenha uma coisa só ou duas coisas no seu board. Mas entregue elas o quanto antes. O seu objetivo é cada cartãozinho que passar ali no seu board, ele tem que passar o mais rápido possível. E o objetivo de todo mundo que está envolvido em qualquer etapa do board é fazer esse cartãozinho chegar do outro lado. E não é uma troca de bastão, tipo, ó, tá contigo, não tem mais relação com isso. E isso, assim, é extremamente difícil os times começarem a ver dessa forma, porque eles são muito segregados em especializações. Então, fazer essa troca é difícil. Diga. Mas qual que é a diferença eu vou falar de agilista, né? Esse que conduz um pouco é agilista que chama? Assim que vocês falam. Então, tem um agilista ali que a gente chama de forma geral, né? Mas tem o Agile Master e o Scrum Master ali. Aí cada um de um método diferente, mas pode chamar do agilista ali, que é a pessoa que tem o conhecimento de agilidade e ele é que provoca esse nível de amadurecimento dentro do time. Ele também fica casando as atividades, assim, observando que talentos essas pessoas têm, conseguem desenvolver melhor ou ele deveria fazer perguntas para o time para que o time consiga se resolver sozinho. Eu sempre falo que o papel do agilista ele é um papel muito sozinho e ele é um papel que ele trabalha para não ter que ter o papel dele. O dia que você fala assim, ó, não preciso do agilista, porra, esse é o melhor agilista que você tem. Porque ele conseguiu botar o time num nível que não precisa dele. Isso tende a nunca acontecer, porque você está normalmente a 10 passos à frente. Então, a hora que o time conseguiu ter aquela visão que o agilista está tendo, ele já está tendo uma outra visão muito maior sobre o comportamento, porque pessoas não param de evoluir nunca. Então, você consegue... Mas o trabalho do agilista é esse, assim, como eu trabalho para que o time não precise de mim? Esse é o grande... E, sim, e o time talvez nunca te reconheça, ele é um trabalho calado, é um trabalho... que o agilista ele vai ser reconhecido, ele vai se reconhecer quando o time fizer as coisas sozinho e não pedir ajuda dele. Esse é o maior mérito do agilista, esse é o maior reconhecimento do agilista. Não é a pessoa chegar lá e falar assim, pô, muito obrigado, tu me ajudou. É lógico que isso é legal, é lógico que isso faz bem pra caramba pra gente. Mas imagina uma pessoa que quer andar de bicicleta e você talvez indiretamente ajudou aquela pessoa a andar de bicicleta. Nunca chegou lá e falou, anda desta forma. Mas deu a bicicleta para ela, deu um videozinho, mostrou onde tem que ter aula, foi dando dicas de como ela andar. O dia que ela passar na porta da tua casa andando de bicicleta, qual vai ser a sua felicidade? Entendeu? É muito mais do que você falar, não, fui eu que ensinei. Talvez você vai falar assim, ó, ela aprendeu a andar de bicicleta sozinha. Cara, isso é surreal.
É muito mais do que você ensinar alguém. Você ensina uma pessoa a ser sozinha, ela a realizar as coisas dela. Então, pô, transcende muito a questão do ego ali, do nosso próprio ego, entendeu? Uhum. Mas eu vou abrir aqui, senão eu falo mesmo. Porque Bom, a questão de mercado ela até depende muito do contexto, assim, né? Então, tem a ver, cara, se você depende de, cara, como é que eu vou te falar? Aí teria que abordar a questão de edital, questão de empresa, questão de BIOS. Então, o que você vê muito no mercado? Então, eu vejo no mercado, por exemplo, instituições que contratam um desenvolvedor sênior com um viés de Scrum Master, porque ele tem a técnica, então é exigido dentro do cargo dele que ele possa assumir essa posição de Scrum Master, o papel de Scrum Master, que é bem essa parte ali que, dependendo do que o Vitor comentou, ele trabalha muito para dentro do time. Isso depende de configuração. Quando você olha para o universo da agilidade, você tem duas grandes vertentes lá. Você tem a Scrum Alliance e tem a Scrum Org, né? Todos basicamente bebem ali no Guide, Scrum Guide. Então, quando você vai mais para a linha do Scrum Org ali, que é a certificação ali PSM1, se eu não me engano, você vai chegar no nível do seguinte, né? Então, o Scrum Master, ele é uma pessoa, é um papel responsável para tirar os impedimentos que possam estar atrapalhando o time. E quando eu falo de impedimentos, quando você olha a atualização do Guide um pouco atrás, não essa última versão, tinha-se um entendimento que era somente impedimento na equipe. Tinha um papel meio evoluído ali de falar assim, cara, não, Scrum Master, eu preciso, minha cadeira quebrou. Pega um copo de água para mim. Né? O que está atrapalhando o time ali a desenvolver? Com o aprofundamento do ágil, da agilidade e esse contexto todo que o mundo foi se transformando, o Scrum Master ele tem um papel de tirar impedimento organizacional. Mas dependendo do framework que você vai utilizar, você vai ver umas configurações. O Scrum Master, você tem um cara trabalhando, digamos assim, da porta para fora, ou seja, trabalhando a agilidade para dentro da empresa, e eu tenho um papel de BO, Business Hour, que é o cara que está olhando o mercado. Mas no guide, o que ele fala para mim? A minha equipe de agilidade ela tem que ter todas as competências necessárias para entregar um produto pronto. Então, na prática, na teoria, eu deveria ter todas as competências de especialistas de forma que a equipe fosse o máximo, né, autônoma ao máximo possível. Tá? Então, tem todas essas partes. Eu vejo muito também no mercado a questão do Scrum Master ou do agilista ser meio que cobrado quase como um papel de gerente de projetos. Eu ia perguntar qual que é a diferença, inclusive. Aí é que eu estou te falando, o gerente de projetos ele vai estar muito na vertente ali de prazo, na vertente de metas estratégicas, fazer reporte para a governança estratégica, ele está muito trabalhando nessa parte estratégica, mas entende? Não é que um agilista não possa fazer, depende da configuração, mas hoje o mercado meio que pratica dessa forma, aonde eu passo, tá, Vitor? Eu vejo assim também. A questão aí da diferença do gerente de projeto para o agilista é porque, na verdade, eu não vou comparar ele somente com o agilista, eu vou comparar ele com o agilista e PO. Eu tenho que comparar, porque justamente PO e o Agora agilista... loucou, são três coisas. Não, aí o PO depende, e o cara. agilista foi a divisão um pouco do gerente de projeto. O gerente de projeto antes era uma única pessoa que tinha que ver o escopo, a entrega, como é que estava o time, tinha que fazer tudo. Dentro da agilidade ali, isso foi um pouco dividido. Então, o PO, ele tem a principal preocupação dele assim, entrega. Onde eu tenho que entregar, como é que eu tenho que chegar naquele objetivo, qual a estratégia que eu vou traçar. E o agilista como eu vou garantir que o time está saudável. Eles são conflitantes, de certa forma. E por isso se tem esses papéis ali para quê? Beleza, eu entendo que o seu prazo é importante, eu entendo que se você não entregar, o CTO vai te degolar. Mas se eu não fizer isso aqui, ó, o time vai ter burnout. E aí? Tu quer que eu vá te entregar e o time tenha burnout e não te entregue depois? Ou a gente consegue chegar num bem bolado? Então, o agilista ele tem que ser um defensor do time muito forte, porque o time ele vai tender a seguir as pressões. É muito fácil falar assim, não, pô, a empresa tem que ser rentável. Se ela não receber isso aqui, ela não vai pagar seu salário, vai te demitir. Então, qualquer argumento ali é fácil. Não mas entregou valor. o PO é do time, né? Na prática. Ele é. Então, mas o que eu digo assim, o pensamento do PO, ele
tende a priorizar, lógico que eu estou generalizando aqui, existem diversos POs super preocupados com times, assim como agilistas Ele super tende a preocupados valorizar com melhor. entregas. Perfeito, Então, Conflito. mas o principal objetivo do PO, por que ele é cobrado é, cara, o que você vai entregar? Qual o problema você vai resolver? Quando você resolve isso? Ele está o tempo inteiro ali se comprometendo, falar, ó, eu vou te entregar isso aqui, ó, na sprint 3, vou te entregar isso aqui na sprint 4. Ele está ali botando a perfeito. cabeça dele na forca. Só que para ele colocar a cabeça na forca, ele não pode botar a cabeça dos outros na forca sem comprometer os outros. E para eu comprometer todo mundo, eu preciso ouvir todo mundo. E o agilista vai fazer o quê? Pô, sprint 3, você ouviu o time? Uma das coisas que tem primordiais na agilidade é só faz estimativa de entrega quem trabalha na entrega de desenvolvimento. Então, se você não está trabalhando para fazer aquela entrega, você não pode estimar. Você pode ter uma velocidade de entrega, eu posso ter outra. Você está trabalhando nisso? Não, tá. Então você não deveria estar estimando isso daqui. O time estima porque é o time que de fato faz a entrega. Pô, é mais lento, é não sei o que lá. Beleza. E o tradicional de tudo isso daí é, quer botar o time na forca, vai conseguir colocar o time na forca. Isso vai vir caro pra caramba depois pro PO, que aquela entrega não vai ter qualidade. E a hora que aquele monte de cartinha começar a cair, ninguém segura mais. Então você pressionar o time, vai ter entrega mais rápida. Agora, as entregas são consistentes? E aí depende de cada negócio que estou trabalhando. Tem coisas que eu preciso de fato entregas rápidas, não precisa de entregas tão consistentes, porque são coisas mais temporárias ali mesmo, e fala assim, ó, não, me entrega aqui qualquer coisa, mas que faça isso. Funciona. Tem coisas que não. Eu vou construir um prédio. Não adianta a minha fundação ser ruim. Senão, quando eu chegar lá, não desce mandar cair o prédio inteiro. Então, pô, eu vou construir um negócio desse tamanho, eu preciso ter conceitos de qualidade de fundação muito bem feita para conseguir aquilo ali. Tinha uma pessoa que eu trabalhei um tempo em projetos tradicionais aí, que ele dava prazo, tipo assim, ó, o prazo para entregar isso aqui são 4 meses. Aí eu falava assim, pô, beleza, mas dá para entregar em 3? Ele falava, dá, mas vai atrasar um mês. Então é isso. Não dá para negociar com qualidade. Isso, aquilo ali é o prazo. A pessoa que vai fazer vai estimar. Quer apertar, vai ter consequências. Está disposto a atrasar? É lógico que não é, mais uma vez, né? O mal está nos extremos. É lógico que você consegue negociar com o time do tipo, pô, isso aqui realmente eu preciso entregar mais rápido, porque, sei lá, promoção no Dia das Mães. Pô, não adianta me entregar no domingo posterior. Perdi o Dia das Mães. Então tem targets ali que talvez eu tenha que abrir mão de alguma coisa para poder atingir determinados objetivos. Mas a grande questão é, conversa envolve todo mundo. E outra, né? O grande segredo que tem aí do comprometimento das pessoas. Se você quer comprometer as pessoas, você tem que ouvir as pessoas. Se você não ouvir as pessoas, você tem um envolvimento das pessoas. E aí o envolvimento é, ih, Aleté, não deu não. A cabeça de quem está na forca? Eu só estou envolvido, ó. É a história lá do ovo e do porquinho lá fazendo a linguiça lá com ovo. Conhece essa história, não? Que foi Não, abrir o porco e a galinha foram abrir o restaurante. E aí vão fazer um restaurante de linguiça com ovo. Porra, a galinha só precisa botar o ovo, sai o ovo. Agora a linguiça é o porco. Então, pô, a galinha está envolvida e o porco está comprometido Tem que com a arrancar a entrega pele da do tem porco, que né? arrancar a pele do porco, É o exatamente. bacon, tu tem que arrancar a pele do porco. A galinha não, né? Exatamente. Exatamente. Então, se você quer ter o comprometimento das pessoas, tem que ouvir as pessoas, e aí sim, por você ouvir, não precisa concordar com elas, mas ouvir e explicar a situação, você leva comprometimento. E aí, a hora que não der certo, não deu certo para todo mundo. Senão, se é prazo maluco, não tem ninguém ligando para nada. É assim que quer fazer, ó. Quantas vezes não viu isso? Pô, isso aí, coisa de louco. Vamos seguir aqui só para falar que a gente fez. Pô, não tem ninguém comprometido. A hora que fala, porra, vamos fazer, cara, é difícil pra caramba
quando Go Horse, isso aí mesmo. Gente, o Kleber sabe Kleber, conta aí alguma história. Conta história aí, Kleber no Kleber. chat Ele tá arrasando só aí. transcrevendo as palavras ali e vários outros. Arrasando aí no chat. Complementa aí, abre O aí, Bruno fala aí. também. O Pô. Bruno eu sei, ele foi fundamental como PO, o povo chamava ele de PO, sei lá, na conferência, usando o Trello, chicoteando a gente no Trello. Eu acho que é uma ferramenta sensacional, acho que super funciona. Aí na Globo vocês usam o Trello? É Não, a gente muito. usa o Gira aqui e para coisas muito pequenas a gente usa o próprio Teams, que tem um board lá deles parecido com o Trello, só que a gente consegue compartilhar e gerar informações. Eu Já uso o vi, já vi. Trello para organizar meus podcasts da comunidade. Então, eu pessoalmente uso o Trello, mas na Globo não, porque a gente tem. Aí tem vários fatores aí que eu também nem vou entrar no mérito da questão, porque o Gira requer um capítulo à parte, porque ele é muito poderoso, ele tem muita coisa ali. Só que ao mesmo tempo Gira, esse eu nunca escutei falar, nunca ouvi ao falar mesmo Gira. tempo ele gera às vezes uma complexidade que a alta gestão não consegue talvez se entender tão bem naquilo ali. A gente começa a fazer extração no Gira para poder entregar os boards para alta liderança. Pô, se eu tenho que fazer extração para entregar board, preciso de uma ferramenta cara. Então, tem uns trade-offs aí que sempre levam um questionamento, porque assim, uma das coisas que eu aprendi com o desenvolvimento de software pô, você quer uma funcionalidade que faça 20 coisas, essa funcionalidade ela tende a ser complexa para uso. As pessoas estão prontas para uma funcionalidade complexa? Não é Pois melhor é. talvez ela te entregar só O papel de pão? 20% que de fato entrega o valor para você? Aí algumas pessoas vão reclamar que não tem a funcionalidade XPTO. Beleza. Mas ela atende super bem a maioria das pessoas ali. Talvez você possa depois fazer recursos avançados e tal, mas assim, muitas possibilidades requer alto nível de complexidade, né? Sim. Eu posso só até uma experiência que talvez sirva para quem é do serviço público, que teve nessa história de pandemia e tal. Aí eu tinha um time de 7 pessoas e todo mundo perdidaço. Assim. Ai, meu Deus, o que faz? Cada um com a sua vida, as demandas jogadas, o pessoal não curtiu planilha, não era eficiente. Aí eu descobri o Trello no Toastmasters, eu não sabia que existia. Aí descobri e tal, que o pessoal do board estava usando. Aí falei, vou tentar esse negócio, parece legal. E aí a ideia, né? Eu era, no caso, a gerente, aí tinha as pessoas. E aí eu deixei livre para elas construírem como elas queriam. Então, cada uma tinha seu perfil. E aí é muito interessante quando você vê que algumas pessoas pensam horizontal, outras pessoas pensam vertical. E aí eu tinha, claro, que me virar para entender o raciocínio, mas tinham as obrigatoriedades de informações, aquilo não pode faltar, mas como é que ela ia fazer? Não me importava, mas ter um panorama e todo mundo, né, se via, tinha essa facilidade de se ver. Como eram espaços distintos, não gerava aquela ideia de o coleguinha está indo mais rápido que eu, porque às vezes numa única plataforma, todo mundo se vendo muito gera isso. E aí eu achei que super funcionou, assim. Então, acho que faz sentido o que vocês estão falando sobre adequar e pensar como é que é o time, como é que é a empresa, como é que é a formação. Mas esse universo da agilidade, ele é muito amplo. Eu não tinha muito essa visão do gestor de projeto para agilista. Para mim era tudo farinha do meu saco, não, tô brincando. Mas eu achava que assim, era só um jeito diferente de falar. Mas é interessante saber que são diferentes e que um tem esse olhar mais sobre o time, e até quem vai fazer essa construção dentro da empresa ter esse olhar com perfil, né? É normal em Interessante. projetos que estão empresas que estão iniciando com agilidade, coloca o PO e fala assim, ó, PO, até PO e SM. Então ele faz, de certa forma, ali o PO virar o GP antigo, que é ele fazer tudo. Mas, mais uma vez, assim, não dá para generalizar. Pessoas que têm esse olhar muito empático com o time, vai conseguir, assim, experiência própria. Meus primeiros times, eu não tinha agilista, tinha só PO. E assim, funcionava super bem.
E aí eu só percebi que ele poderia ser melhor quando eu botei um agilista. Eu falo, porra, ele é bom, mas podia ser muito melhor. Olha Mas o porque trabalho que o agilista faz. Porque para ter uma ideia, ele vai o ter PO foco tem. diferente, Ele é entendeu? analista? Não, Analista, estrategista. ele vai ter uma visão de negócio, né? A pessoa voltada para o negócio. Então funcionava super bem ali. E assim, para quem está ali junto, pô, tá ótimo. A hora que eu trouxe um agilista, e eu botei o agilista assim, já ele em 4 times diferentes, já fez uma diferença absurda no time. Absurda. Mesma coisa com o projeto de desenvolvimento de software. Eu não tinha uma pessoa responsável por teste no meu time. O time desenvolvia e testava. Pô, entregas ótimas. A hora que eu botei a pessoa de teste, eu falo, pô, esse negócio estava tão bom, não. Vai ser bem melhor. Então, a gente permitir entender o que cada papel faz especializado te dá essa informação de delta que você não tem. Entendeu? Como é que você sabe se uma Ferrari é boa se você nunca andou nela? Como é que você sabe se um Fusquinha é bom ou um Fusquinha é ruim? Você só vai conseguir saber se você andar e falar assim, pô, isso aqui é legal. Se você nunca viu um carro na vida, tu pode pegar o carro mais caído do mundo. Pô, esse negócio aqui é maneiro demais, hein? Pô, o negócio anda sozinho. É isso tudo com base na sua experiência, entendeu? É A Lúcia verdade. quer perguntar Fala, aí, Lúcia, manda quer aí. perguntar. E tem outra pergunta no chat também. É, é uma dúvida, né? Assim, tudo para mim é muito novo. Aham. Então, porque igual a Ale falou aí, né? Assim, quando ela gerenciou aí a equipe, né? Cada um tinha o seu perfil, e aí tinha as suas atividades, mas eu estou entendendo, porque assim, eu também já vivenciei essa coisa, vamos dizer assim, esse gerenciamento de projetos em que só você tem a visão do que cada um está fazendo. Pelo que você está me falando, a agilidade ela vai muito além desse conceito, porque o fato de você estar gerenciando ali, não necessariamente você está gerando agilidade. Às vezes você gera agilidade com a ferramenta para o processo, mas eu estou entendendo que o conceito de agilidade ele vai além, né? Assim, é como se você precisa de uma equipe interagindo e interagindo bem, para que de fato você tenha essa agilidade. Não sei se Exato. ficou claro, né? Não, Assim, ficou. é porque às vezes parece assim que as duas coisas se misturam, mas, por exemplo, para mim o que a Lê falou não é. Você se utiliza, que ela ainda falou, por isso que eu estou com dúvida, né? Aham. Ela ainda falou, o conceito de agilidade é muito amplo. Aí eu estou na dúvida, é o conceito de agilidade que é muito amplo, ou esse conceito que ela colocou, né, de você ver, isso não necessariamente é agilidade. É, Apesar que você se utiliza de ferramentas ágeis, enfim, então assim, fiquei confusa em relação então, eu a vou te dar um pouco da minha, de como eu interpreto isso, tá? Para mim, acho que cada um vai conseguir ter uma forma diferente de interpretar, mas assim, a agilidade, ele não se resume a uma pessoa e nem se resume a um método, a uma forma de trabalhar. Ele se resume a um conjunto de coisas, a uma equipe, quer dizer, um conjunto de pessoas, a métodos ou um conjunto de métodos. Então, quando eu começo a descentralizar as minhas tomadas de decisão, isso quer dizer o quê? Eu levo ele para mais próximo do time, você tende a ter mais agilidade por vários fatores. E eu vou pegar um ponto que já é muito tradicional. Muitas vezes o PO, que é a pessoa que conhece de negócio, que leva os requisitos para dentro do time, ele muitas vezes ele leva a solução que ele pensou para o time desenvolver. E não é isso que ele tem que fazer. Ele tem que levar qual é o problema de negócio que ele quer resolver. Então, assim, eu quero fazer um carrinho de compra, eu preciso vender pela internet. Time, como é que eu faço venda pela internet? E aí o time, com pensamento coletivo, olha, com 5, 6 pessoas, com pessoa de designer, com todo mundo que estiver ali, eles vão definir, é lógico, interagindo com o usuário, entendendo as necessidades do usuário, qual seria a solução mais adequada para aquele problema. E aqui já tem uma pegadinha no meu termo. Qual é a solução mais adequada e não a melhor solução?
essa diferença da solução mais adequada para a melhor solução, isso significa robustez de solução. Então, vamos supor, você quer fazer um processo de venda, talvez a melhor solução é você ter uma solução na nuvem que comporta 10 milhões de venda, comporta uma porção de coisa. A sua necessidade é essa nesse momento? Talvez você queira vender para 10 pessoas. Então, qual é a solução mais adequada? Ah, não, é um formuláriozinho simples que eu vou fazer tudo na mão nesse primeiro momento. Até porque eu não sei nem se a ideia vai para frente ou não. Então, eu só quero ter um formulário que a pessoa fala assim, eu quero um pão, pronto, bota ali. Então, a gente conseguir analisando soluções adequadas e descentralizando isso das pessoas, isso gera o que a gente conhece como pensamento coletivo. E aí vem um pensamento riquíssimo, porque ele é o conjunto de N experiências. Por isso que o pessoal fala em ter times diversos. Pô, qual é a diversidade dentro do time? Por quê? Para ter pessoas com experiências diversas, com conhecimentos diversos, para eu dar soluções diversas também. Se eu tenho todo mundo igual, com o mesmo know-how ali, as minhas soluções vão ser exatamente iguais. E assim, talvez tenha necessidades que precisam ser assim. Por isso que assim, não existe, como o Willer falou ali, bala de prata, ele não vai resolver tudo. Mas quanto mais a gente conseguir pulverizar essas decisões, melhor ela tende a ser. Consegui responder? Ou ficou em dúvida ainda? Show. Excelente, obrigada. A pergunta do Bruno ali ela é polêmica. Gostei. Aquela pergunta ali é polêmica. Eu vou te falar, né, o que eu penso, mais uma vez, tá? Cada um tem sua teoria. A minha teoria é que, eu vou pegar o processo mais uma vez de tecnologia, que é a área que eu atuo. O agilista, para mim, ele não deveria ter conhecimento nenhum de tecnologia. Isso tem um fator muito importante, porque a hora que um agilista tem conhecimento de tecnologia, fatalmente ele vai querer tentar resolver os problemas do time, em vez de capacitar o time a resolver os próprios problemas. E a maioria dos problemas que o time de tecnologia tem, muitas vezes está ligado à comunicação. Então, eu sempre penso assim, que para mim o agilista perfeito seria a pessoa vindo do RH, que é a pessoa que estudou pessoas, está preocupada em desenvolver pessoas. Eu ainda não tive a experiência de trabalhar como agilista de RH, quase consegui fazer a conversão de uma para a minha equipe, mas ela me traiu e foi para outra equipe, mas tudo bem, não importa que ela está feliz na outra equipe, mas para mim ela não deveria ter o background de tecnologia, por exemplo, para fazer agilidade no time de tecnologia, porque senão ela tende a não gerar determinadas capacidades dentro do time. E ela sendo... É lógico que assim, não conhecer nada, zero dos termos ali, é ruim. Então, mais uma vez, assim, cuidado com os extremos, né? Não precisa dominar, mas ter a noção, quando fala de nuvem, o que é uma nuvem, coisas básicas ali, é importante ter essa noção para conseguir ter o mínimo de comunicação acontecendo ali. Mas, por exemplo, tem um impedimento técnico. Ela não vai resolver o impedimento técnico, ela não tem a missão de resolver esse impedimento, apesar de um dos temas da agilidade, é o agilista tirar os impedimentos. Só que tirar o impedimento não é ele resolver o impedimento, é ele criar mecanismos para que o time consiga não ter mais aqueles impedimentos. E como é que eu faço isso? Pô, tenho independência do time e tal, não consigo falar com a pessoa. Pô, o agilista vai perturbar a geração inteira da empresa até conseguir falar com o responsável daquilo ali. Ah, o responsável é fulano, ciclano e beltrano. Agora você sabe com quem tem que falar, ó, conversa com ele lá, porque eu não vou ficar fazendo leve trás de informação. Leve trás de informação é o velho telefone sem fio, né? Me fala uma coisa, fala outra coisa para lá e ninguém entende nunca mais. Então, estreita a comunicação saindo do caminho. Mas o grande papel ali é como faz o time conseguir resolver sozinho. Porque se fosse sempre dependendo do agilista, ele não poderia nem sair de férias. Teve um impedimento, o time parou, a agilista está de férias. Vamos esperar a agilista voltar para ele resolver esse impedimento aqui, ó, porque ninguém consegue fazer nada. Nem isso. Quando o pessoal fala de impedimento, já começa assim, cara,
Me explique o que é um impedimento para você. Conceitue impedimento para você. Ah, eu estou tentando fazer um negócio e não consegui fazer. Beleza, não conseguiu por quê? Falta conhecimento, não conseguiu falar com as pessoas, tentou. Manda aí, Fábio. Mas tem que tirar do mudo, senão não rola. Fábio, tem que tirar do mudo. Tá no mudo, Fábio. É aqui ou não? Eu tô em outra reunião, gente. Foi mal. Ah, foi Sim. mal, foi mal, foi mal. É porque eu vi tu falando um negocinho ali. Desculpa, gente. Suave. E Boa. aí, então tem que tirar esse impedimento. Ele tem que conseguir capacitar o time a conseguir tirar esse tipo de impedimento, entendeu? E não ele ser a pessoa que faz isso. Olha lá. Ele vai só transcrevendo ali. Eu estou lembrando do Kleber, uma pessoa que, quando a gente vai falando, as pessoas vão desenhando tudo que a gente está. E o Kleber vai transcrevendo tudo ali com a função de outras linguagens ali. Então tá bem legal ali as transcrições dele. O que mais, pessoal? Mais dúvidas? Temos aí mais uns 10 minutinhos. O Kleber fez uma pergunta lá no formulário, que eu acho que era uma referente a processo. Acho que você até citou processos muito repetitivos, e aí você falou, mas é derivado da Toyota e tal. Não sei se para ele ficou claro, se ele quer Não, retomar. ele botou aqui assim, como ser um processo engessado quando são utilizados KPIs aqui, eu acho que está PKI aqui, mas acho que era o KPI, e procura concluir a tarefa primeiro e todos os formulários devem estar preenchidos. Chamados abertos, em resumo, vencer a burocracia. Hoje 20% do meu tempo é documentando o processo, abrindo chamados, quais serão, visto caso alguma inconsistência no processo e que em 2 anos ainda não ocorreu uma única vez. Esses processos e os simuladores são compatíveis com processos ágeis? Processos que são extremamente engessados, mais uma vez, né? Eu acho que assim, se as pessoas. Processo, por exemplo, de regulamentação. Regulamentação, assim, ele é muito engessado. E ele tem data e hora para acontecer e é extremamente claro quando aquilo vai acontecer. Isso é o típico de exemplo que eu tenho que para um projeto tradicional faz total sentido. Pegar lá meu background que eu trabalhei na telefonia. Regulamentação da Anatel. Entra em vigor no dia 20 de setembro. O que tem que fazer? Isso. A regulamentação vai te detalhar o que tem que fazer. Pô, aquilo ali é tradicional, claríssimo. Tem data para acabar, sabe o que vai fazer, tudo bem claro ali. Pode falar, deu ou não deu, vai ter que fazer, dar o prazo ali e beleza. A agilidade vai tratar muito quando você não tem muitas certezas, quando você precisa experimentar. Então, você trabalha com as informações que você tem no momento. Aí, assim, empresas que são tradicionalmente engessadas e tradicionalmente procuram ter essa forma toda processual escrita, vai ser extremamente penoso, porque a empresa talvez tenha essa questão de documentar como valor para ela, né? Ela está talvez incompatível com os valores que tem ali de flexibilidade. Ela quer, de fato, entregar aquilo daquela forma, exatamente daquela forma, sem fazer talvez tantos processos. Dá para fazer? Mais uma vez, se as pessoas estiverem envolvidas para mudar, talvez consiga mudar, mas empresas nesse formato vai ser a jornada aí de muitos anos para fazer. E aí o ponto mais uma vez, sem julgamento de valor. O quanto você quer investir do seu tempo para fazer essa empresa mudar? O quanto esse processo de investimento ele está sendo rentável para você a nível de crescimento? Ou será que valeria a pena você procurar uma outra empresa que já tenha talvez o processo mais maduro e possa te potencializar? Não tem certo, não tem errado. O ponto é, se você conseguir transformar a empresa extremamente burocrática em empresa ágil, tu vai ter um background de transformação incrível. Mas se não conseguir, talvez você pudesse ter evoluído bastante coisa numa outra empresa mais ágil. Não tem certo, não tem errado, tem que cada um ver de valor para o seu próprio crescimento.
Não sei se responde ele ali. Diga lá, Ralph. Bom, pessoal, eu tô no voo, ele tá quase decolando, vamos ver se eu vou conseguir manter o sinal aqui. Mas a minha dúvida é o seguinte: na Petrobras a gente tem um time de transformação digital muito grande que está colocando Power BI em todas as gerências, assim, praticamente. E aí a gente tem muitos projetos que o time técnico trabalha junto com o cliente no desenvolvimento da solução, porque ele precisa ter autonomia para dar manutenção depois e algum desenvolvimento. Então, nós somos agentes catalisadores de uma transformação digital. Só que nesse tipo de projeto não tem como ser 100% ágil, porque também tem uma transferência de conhecimento do time técnico para o cliente, porque a gente quer que o cliente ganhe autonomia para dar manutenção depois, né, nos painéis de BI. Você tem alguma ideia de como é que o ágil pode ser implementado em um ambiente nesse desafio, que não é só o ágil, mas também tem a transferência de conhecimento e autonomia do cliente depois? Uma pergunta aqui. Já pensaram em colocar o cliente dentro do time? Ele acaba ficando no time por um tempo enquanto está sendo desenvolvido, né, o projeto. Mas em termos matriciais, né, mas ele não é transferido para dentro da gerência, assim. Mas o time que fica dentro, a pessoa do cliente que fica dentro do time, ele é a pessoa que vai fazer a manutenção depois? Não. Isso. O E aí? cliente, sim. O cliente vai dar manutenção e talvez alguma evolução, porque ele vai ganhar autonomia na linguagem de BI, entendeu? Mas essa pessoa está dentro do time, essa mesma pessoa é outra pessoa que atua no time. Pergunta de novo que o capitão falou aqui. Tranquilo. Falei. Essa pessoa que vai fazer a manutenção e evolução é ela que fica dentro do time no início ou é uma outra pessoa que fica dentro Não, do time? Ela que E tá isso não desde o começo gerou do o valor que projeto. vocês queriam? É porque ela Então, sai, né, no meio do caminho. ela vai sair, ela está alocada ali para desenvolver aquela solução, aquele problema deles, e para transferência de conhecimento. Aí acabou o projeto, teoricamente a pessoa deveria ter autonomia para poder tocar eventuais manutenções ou evoluções, entendeu? Então, Então eu a acho gente que está entregando o projeto e repassando conhecimento. Show. Eu acho assim, mais uma vez, não tem uma resposta certeira para isso, mas eu acho que o que poderia fazer metrifica esse tempo que tem de passagem de conhecimento e desse tempo que a pessoa está dentro do time ali, computa e fala assim, podemos experimentar uma vez tendo uma pessoa full time em um projeto dentro do nosso time e computa esse tempo. Porque se você não conseguir gerar indicadores que isso tem valor, talvez ele nunca compre a sua ideia. E você fazendo um experimento, fala assim, ó, deixa eu experimentar. Porque, na verdade, assim, o conhecimento vai ter de qualquer forma. O ponto é, se a pessoa participa do projeto do início ao fim, o conhecimento dele é 1000 vezes maior do que uma passagem de conhecimento. Porque na passagem de conhecimento, eu vou te falar todos os cenários felizes. Isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assim. Quando você participa do início ao fim, você conhece todos os cenários tristes. Putz, isso aqui, ó, não mexe nisso não, que isso aqui vai dar merda. Ó, atenção com aquilo ali. Então, não é somente a passagem do conhecimento técnico, é todo o valor agregado do negócio, decisões técnicas. E isso é totalmente perdido. Rafael, tem uma pergunta para você. Você está falando da implementação de um projeto novo ou é um projeto dentro de um ciclo de vida de um produto? Explico. Você está tendo um produto e está evoluindo esse produto ou não existe esse produto aí na tua empresa e está implementando do novo, do nada agora? Acho que o capitão cortou o canal. Capitão. Deixa eu falar a próxima. Olha aí, ó. Eu tô ouvindo aqui, hein? Tô ouvindo. Você escutou a pergunta, Faz a pergunta de novo, Se é um projeto novo que eu falo assim, é um produto, é um projeto dentro de um produto, né? Porque se é uma evolução dentro de um produto, você pode tratar como um projeto, tá? Ou é algo que não tem aí, você está nascendo com ele, está sendo a primeira vez que está sendo implantado. O que a nossa gerência faz é mapear o processo e ver como é que pode automatizar processos já existentes.
através de Power BI, através de banco de dados. É isso que a gente faz. E aí a gente tem projetos públicos para melhorar os processos da gerência. Tá, sem RPA, né? E que Power Automate, é isso aí. A gente usa muito Power Automate lá. É isso que a gente faz. E então a gente resolve um problema pontual e transfere conhecimento. Entendi. Não, é bem na Meio que uma doutrina de transformação digital da empresa. Cara, porque tá falando demais a sua ligação. Mas eu acho que é bem na linha que o Vitor tinha comentado mesmo, tá? O ponto de atenção aí, até no comentário do Vitor, é ver as competências técnicas, tá? Porque às vezes o cliente que está envolvido te acompanhando, ele não tem a competência técnica, né, de mexer, por exemplo, numa automação, ele não é um cara nativo de TI, né? Minimamente um time inicial com as pequenas competências técnicas, as mínimas, né, competências técnicas mínimas, desde que você olha o produto, desde a evolução, né, a manutenção do produto e implementações de novas. Minimamente, sei lá, um desenvolvedor inicial, com um cara de negócio, porque nem sempre o cara de negócio vai saber, na realidade, ele vai saber mexer na raiz, aí, mexer na linha de código para você fazer essas automações, tá? Beleza. Diga aí, Fábio. Então, a gente precisa encaminhar um pouco para o final. Então, Sim. se pudesse, Essa Fábio, a última última pergunta do Fábio aí, a gente... Não, é rapidinho. Eu Vamos estava lacrar acompanhando com aqui, né? Eu sou conselheiro de Interact, então estou com o meu outro clube aqui na orelha aqui. Vou parar um pouquinho com eles. Eu vi que o Scrum, o Kanban, o Scrumban, que a gente acaba fazendo muitas vezes, e achei muito legal essa dica de tentar limitar, né, o grupo de até umas 10 pessoas no máximo, né, que realmente fica um time muito grande. Às vezes a gente cai nessa tentação de ter um time muito grande, né? Uhum. Essa questão do foco e valor, eu tenho usado muito o método ágil para projetos particulares. Praticamente o único recurso sou eu, né? Então, mais para poder me organizar na entrega das coisas. E eu vejo que dá muito valor. Muitas pessoas não entendem essa visão do ágil ainda. E como é que seria... O que você recomenda que poderia ser feito nas organizações tipo grandes? Tipo assim, na Transpetro é uma organização grande, mas a gente tem os times ágeis, mas não são aquela, como posso dizer, a mentalidade do pensamento ágil não está disseminado ainda. Você tem o pessoal trabalhando com ágil, alguns grupos, mas você não tem essa mentalidade. O que seria a dica para poder conseguir disseminar isso para mais pessoas, assim, de maneira corporativa? Como é que vocês fizeram isso na Globo, por exemplo? Então, na verdade, se a gente quer aumentar essa capilaridade aí do conhecimento da agilidade, a gente precisa ter pessoas com conhecimento de agilidade em lugares estratégicos. Não adianta só o time ser ágil, ou um ou dois times ser ágeis, que ele não vai conseguir, lá, meter a churraria lá. Não adianta só o time ser ágil, porque isso talvez, assim, um time sendo ágil, ele vai começar a ter problema, talvez até com outros times por conta de dependência, etc. Para a gente conseguir gerar isso de uma forma maior, a gente precisa ter outros níveis. E aí são lá os Agile Coaches, os Enterprise Agile Coaches, que trabalham em esferas diferentes. Numa esfera mais tática, numa esfera mais estratégica, e aí sim, eles vão conseguir ir mostrando aquilo ali. Aí existem as empresas que querem fazer a transformação de cima para baixo, que foi muito o nosso caso aqui da Globo. Então, foi um diretor que comprou essa ideia de transformação digital. Então, tudo é muito mais fácil quando um diretor compra essa ideia, do que quando o time tenta levar essa ideia para cima. Até porque muitas vezes existe a questão do ego, tipo, porra, essa ideia do ágil é maneira, mas não foi eu que dei essa ideia, então não deve ser tão maneira assim, não. Senão eu teria tido essa ideia aí. Então a gente conseguir fazer, foi o que eu falei lá, ele ter a ideia pode ser um caminho. Mas para a gente conseguir de fato ter essa capilaridade, a gente precisa atuar em níveis mais estratégicos. E aí eu não sei se aí tem pessoas atuando nesses níveis estratégicos. Aí ponto de atenção com atuação em nível estratégico. Pessoas que normalmente atuam em nível estratégico, eles começam a ter visão míope da visão de equipe.
Então, assim, fazer essas coisas de fato terem conexão é difícil. Assim como o próprio muitos agilistas que têm, não tem a preocupação com o time, tem a preocupação pura e simplesmente com os métodos. Então, toda essa questão da gente conseguir ver pessoas, ter pessoas como o caminho para tudo, isso faz muito sentido, faz muito sentido. Se você quiser ver uma leitura que não é diretamente ligada à agilidade, mas que conecta muito com o processo de agilidade, mas é referente à gestão de empresas, chama holacracia, que é a gestão não hierarquizada, né? É uma gestão diferente. Se você for ler holacracia, tu fala assim, cara, isso aqui é, o, é, o, é a luva da agilidade. Ali é exatamente isso. Só que eu não estou falando zero de agilidade naquilo ali. Eu estou falando puramente de processo organizacional. Só que, assim, está longe de acontecer na maioria das empresas. Mas é muito numa leitura de, assim, como quebrar os pensamentos. Como fazer uma organização que quebra os pensamentos. Então, é uma ótima leitura ali para quem quer provocar esse tipo de reflexão na galera aí. Beleza? Então é Obrigado, isso, hein? pessoal. Nada. O churraria ali, o que o Isle colocou, Gente, é bem legal, que é você dominar, depois você ir quebrando, e você depois inventando novas regras ali. Espero aí que o nosso bate-papo tenha agregado aí no dia a dia de todo mundo. Mais uma vez, como eu falei lá no início, estou à disposição. Quem quiser me conecta no LinkedIn, vou botar meu LinkedIn aí. boa, Victor. Conecta lá. Quem quiser pôr aí, fica à vontade. Qualquer dúvida que tiver, me manda mensagem. Eu super gosto de trocar figurinha. O pessoal sempre fica assim, pô, tu tá me ajudando, é de graça, sei que lá. Pô, todas as dúvidas que você tem, vocês estão ajudando para o meu crescimento. Tudo que eu respondi aqui agora me acrescentou em como responder coisas para outra pessoa, me acrescentou com pensamentos diferentes. Então, assim, nunca é um favor unilateral, sempre vai ser uma coisa bilateral com visões diferentes. Então, quem quiser me bater papo lá, estou à disposição, tem a comunidade prática, coisa ali, para a gente poder trocar figurinhas. E, gente, é impressionante, realmente, esse ambiente é muito colaborativo, né? Desde que o Vitor que me introduziu, me deixou apaixonada, assim, por isso, mesmo assim, não me aprofundei tanto quanto deveria aproveitado, né, Vitor? Essa comunidade ágil, Vitor, ainda continua tranquila, assim, para Continua. quem quiser entrar? Vou mandar aqui o link dela aqui, ó. Massa. Pronto, tá aí, ó. Ela não é uma comunidade grande para Falou. dedéu, não, gente. Ela é uma comunidade pequenininha, mas eu gosto dela pequenininha, porque as pessoas se sentem mais confortáveis para falar. É a comunidade com 1 milhão de pessoas, fala, pô, não vou falar lá não, senão achar que eu sou burro lá. Ali não, ali é uma comunidade acolhedora, justamente para a gente poder apoiar a galera que está querendo começar, está querendo trocar figurinha. E eu não sou um cara que curto muito grupo de WhatsApp, então quando a minha comunidade não está enlouquecidamente bombando ali, eu falo assim, pô, vamos lá que eu consigo ler as mensagens com calma também, senão eu não conseguiria ler as mensagens. Então, fiquem à vontade para lá, um ambiente super seguro também. Eu vejo que o povo responde, né? Responde. Todo mundo responde. Tá mudando de carreira, sei lá, igual o Ralf aí, tá cheio de dúvida. Você, aí tô com uma situação assim assado, o povo ajuda, é uma massa. Super também encorajo vocês que têm interesse pelo tema a entrar e contribuir e também ser ajudados. Tem duas figurinhas aqui que são fera também, ó. Verônica e Karina, que está aqui também são fera aí, ó. Respondem os trem lá que eu vejo. Botei as duas na conta aí, ó. As meninas massa. E que foi transição assim também, né? A ver foi. Da historinha. Era uma coisa, se aventurou no momento de férias de alguém, não foi ela que... Foi. Resolveu pular na piscina. Gracinha. Gente, super obrigada, de verdade. Que discussão, eu acho que a gente ficaria aqui forever, né? Mas para a gente cumprir bem, né? Para a gente cumprir aqui o tempo, agradecer demais a quem vem, a quem ficou firme e forte até o final. O Alessandro conseguiu começar a gravar aí dentro de um momento, acho que considerável,
Eu estou num computador que tem muito sistema de Pô, segurança, nem eu não filtrei consegui. muito Ele as conseguiu. minhas falas. Ah, gente, depois você olha. Aí eu vou compartilhar com vocês o link para rever alguma parte. Vitor também aí, ó, para se rever. Tá Show. falando muito bem, né? Ó, só orgulho. Mandando bem Bater demais, gente. foto, Letéia. Bora! Quem tá... Todo mundo à vontade? Bora lá. Quem Abrir a quiser abrir a câmera? câmera. Olha lá. Quem quiser ficar à vontade. Ó, o Rafa ainda deu tempo. Ah, Do lado do Capitão Rafa. vamos. Então tá, quando eu no 3. Rapidinho de decolar, né? Você vai fazer, Ivan? Quer que eu faça? Fazer. Fazer. Então vai lá. Vai, gente. 1, Foi. 2, 3. Quero. Beleza. Mandar no grupo. Show, gente, demais. Falou, pessoal. Boa, gente. Boa Um noite abraço, aí. falou. Nossa. Até mais, tchau. Ah, o Bruno Tchau, apareceu, aê! Tchauzinho assim, ó, Tchau, gente. caloroso para Tchau. vocês. Boa noite, pessoal. Obrigado, Vitor. Falou, Vitor, ó, oi! Quando quiser, é só chamar. Tamo aí. Fala pra Dedéu, me ama. Ai, sério, obrigada, Falou, de verdade, gente. de coração. Muito Tchau, tchau. generoso. Tchau, Tchau. obrigada. Receita cookie azul. Tchau, gente, fiquem bem. Boa Valeu. viagem, Rafa.